Olá, boa noite! Hoje aqui no nosso painel regional nós vamos conversar com Paulo Silveira, ele que é engenheiro de alimentos, formado pela Unicamp em 1982, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas em 1987, também participou de vários cursos internacionais, foi CEO em empresas na América Latina e é membro do Conselho de Administração de diversas empresas e foi premiado com os 5 maiores executivos brasileiros pela mídia brasileira Gazeta Mercantil, lá em 1999. Paulo também é fundador do Food Tech Hub Latam, ecossistema de inovação em alimentos na América Latina, com foco em inovação aberta e investimentos em food techs. Bom, para a gente começar aqui, eu quero te agradecer pela presença, muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Obrigado pelo convite. Agora, me explica o que é o ecossistema, o que é o Food Tech Hub Latam? Na minha época de indústria, como executivo, a gente fazia inovação nas empresas, nos nossos laboratórios dentro da empresa. Então, é o que a gente chama de inovação interna. E depois nós passamos por uma inovação aberta, interagia com alguns parceiros fora da empresa. E hoje você tem um ecossistema que você interage com diversos atores de diversas formas em diversas localidades. Para quê? Como funciona esse ecossistema? Você tem um desafio na sua empresa para inovar em alimentos e você pode procurar a sua solução, pode ser num laboratório aqui pertinho, mas pode ser em Israel, pode ser em Singapura, pode ser nos Estados Unidos, se esse ecossistema está conectado. Então, quer dizer, uma rede, né? É uma rede que funciona, que está sendo montada a cada ano para dar mais agilidade na inovação, dar mais acessibilidade, dar mais velocidade e sustentabilidade. E é uma situação que muitas vezes as pessoas que estão em casa, que não conhecem como é que funciona a rede toda, o agro, né? A gente sabe que o agro é muito forte aqui no nosso país, a gente exporta mensalmente toneladas e toneladas de alimentos, né, para vários países aí, mas esse pensamento em inovação, falar em alimento do futuro, é algo que precisa ser discutido hoje para que a gente não sofra amanhã, né? Porque se você parar para analisar a quantidade de gente que tem no mundo todo e a quantidade de produção de alimentos que nós temos hoje, essa conta lá na frente não vai fechar, né? Não vai fechar e assim, essa transformação, como a gente chama, está vindo do próprio consumidor. Então, o consumidor mais informado, com as redes de internet, querendo saber mais, pressiona de maneira positiva a indústria de alimentos a ser mais sustentável, a produzir produtos com mais nutrição, produtos com menos ingredientes na sua composição, de maneira sustentável, olhando o planeta. Então, é uma transformação que eu digo que é de fora para dentro. Uhum. Antigamente, a gente fazia a transformação de dentro para fora, da indústria para o consumidor. Agora, inverteu a ordem, né? Então, empresas que não são sustentáveis pagam o preço do consumidor rejeitar o seu produto na gôndola. Isso por conta da informação, né? As pessoas hoje têm acesso na palma da mão, literalmente. Na palma da mão e de maneira correta. E a gente, como ecossistema, tem a obrigação de manter, informar com transparência esse consumidor. Tem que ser transparente. Tem muita coisa que fala em alguns lugares de forma errada e o consumidor, porque tem acesso à palma da mão, também é informado de maneira. Então, nós temos um compromisso com esse consumidor de ser transparente. E a gente, hoje, né, quando a gente encontra, e eu analiso bastante, né, quando principalmente estou ali no mercado, uma imagem que eu não via com certa frequência, hoje eu vejo as pessoas lendo os pacotes, né, ali os ingredientes, isso, sabendo qual é a composição daquele alimento que estão levando para casa. Hoje a gente sabe que é transgênico, por exemplo. Hoje a gente sabe que algumas, né, situações que foram necessárias até para manter, né, todo mundo vivo, podendo comer, que é o caso dos transgênicos, por exemplo, sim, porque senão a gente não teria como alimentar todo mundo. Hoje a gente sabe que não é a opção mais saudável.
é a viável, é a que se tem, é a possível, mas esses estudos realmente favorecem aí alimentos para todo mundo com mais qualidade. Exatamente. E isso você falou, na minha carreira como engenheiro de alimentos, pouca gente lia rótulo de produto há 25, 30 anos atrás. Hoje todo mundo quer ler rótulo, né? E interage. E é isso que faz a indústria se mover, é isso que faz a indústria ter que inovar. Lá em Londres, na Inglaterra, já tem na embalagem a quantidade de CO2 que aquele alimento produz para ser produzido. Então o consumidor sabe e quer isso e paga um pouquinho mais por isso. Isso favorece também, né, todo esse investimento e inovação, né, das empresas. Exato. Agora, por que Campinas é tão importante nesse papel que é de grande importância para o mundo todo, né? Campinas, pelo DNA de Campinas, tem a Unicamp, que tem a Faculdade de Engenharia de Alimentos, que eu me formei, tem o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, que faz 60 anos esse ano, né? Tem o IAC, tem outras agências envolvidas no agro e alimentos. Então, Campinas é por isso, tem o seu DNA. Campinas, na minha visão, é a capital da inovação em alimentos. Que vai oferecer aí soluções, né? Esses estudos, essa rede, todo esse ecossistema todo ali unido, pode oferecer soluções para outras regiões aqui do nosso país, né, produtoras, por exemplo, Rio Grande do Sul, grande produtora de arroz, depois nós temos também Paraná, né, temos aí os produtores de grãos, Mato Grosso, enfim. Essas soluções discutidas aqui levam, de fato, para o campo uma maneira mais sustentável para esses produtores, mais rentável e para a mesa dos consumidores um alimento mais saudável. Exatamente. O Brasil tem 20,8% da biodiversidade do planeta. Nós precisamos ter isso como ativo. Nós precisamos agregar tecnologia de forma sustentável nessa biodiversidade para produzir alimentos mais saudáveis, acessíveis. Então, se pegar outros países na Europa, não tem esse ativo, nós temos. O que nós não temos e estamos desenvolvendo é essa tecnologia. Por isso, estamos fazendo um investimento dentro do ITAL, numa parceria público-privada, com empresas grandes, o Food Tech Hub e o ITAL, na maior plataforma de inovação em alimentos da América Latina. Então, para agregar essa tecnologia, né? E a gente percebe, né, essa importância quando a gente fala em alimentação, a gente fala em saúde, a gente fala em vida. Se você comparar o Brasil, por exemplo, com outros países onde a alimentação é mais gerada, né, em torno de lanches, essas comidas rápidas, né, que eles chamam por aí, você analisar a saúde da população, você vê a diferença. No Brasil nós temos uma outra questão que infelizmente é a questão social, muitos não têm acesso à alimentação, isso, essa tecnologia, essa inovação também auxiliaria, né, para levar realmente à mesa de todo mundo o alimento para que possam se sustentar de maneira correta, mas quando a gente analisa essa diferença do Brasil em relação a outros países, população obesa, por exemplo, que já existem estudos que deve ser aí a doença daqui 10, 15 anos, não é próximos, né, 40 anos não, é próximo da gente e pode ser a doença que mais vai matar no mundo todo por conta da má alimentação e muitos acham que esse pessoal come aí desse jeito porque quer, não, lá também eles têm a questão social e lá é mais barato esse tipo de alimento. Então eles optam por esse tipo de alimento justamente pela questão financeira, só que a gente está adoecendo a população, né? E aí do outro lado a gente tem também o governo para tentar tratar todo mundo, gastando rios e rios de dinheiro e o mais importante, essas pessoas acabam morrendo por se alimentarem mal, né? A gente, no Food Tech Hub, a gente assina alimentos para a vida, né? Porque o alimento é vida. Se comer bem, comer saudável, é você viver mais, né? Mas está mudando, né? Eu acho que a pandemia também trouxe mais consciência de uma boa alimentação, sabe, Juliana? Então, e você tem, as pessoas confundem um pouco, você pode ter a indulgência, né, de comer um alimento gostoso e saudável.
Nem sempre o indulgência tem que ser um alimento que não faz bem para a tua saúde. Vamos dar um exemplo, snacks com proteína, com alto teor de proteína. Né? Você vê uma infinidade de produtos hoje que a gente fala to go, né? Você compra e vai comendo no caminho. Né? Então, é essa transformação que nós queremos fazer e ajudar o Brasil a fazer. Né? Esses são os chamados alimentos do futuro. Eu falo uma coisa, qual é o alimento do futuro? Eu não sei, mas eu sei que será diferente do que nós comemos hoje. Né? Então, é assim, nós temos que estar preparados. E nós temos a matéria-prima no Brasil. Eu estou falando aqui de Brasil. Uhum. Nós temos a matéria-prima para novos ingredientes, novos alimentos, proteína. Nós somos um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. Mas tem carne cultivada. Tudo bem, mas vai ter mesmo, porque precisa ter outras formas. Mas não é uma substituição, Juliana. É isso que é importante informar a audiência, que não é uma substituição, é uma alternativa para se ter mais proteína. A população precisa comer melhor proteína. Como você falou, nós temos um problema social grave que se agravou na pandemia e não adianta nada esse trabalho se a gente não tiver consciência de colocar acessibilidade a esses produtos. Baixar o custo na gôndola. Né? Então, por exemplo, você falou do GMO, muito bem colocado. Nós somos o maior produtor de soja do mundo. A soja tem um teor de proteína altíssimo, mas a gente não pode fazer um hambúrguer de soja porque ninguém tem o GMO, não é bom. Não. Então, nós precisamos resolver essas questões. E por outro lado, apesar do nosso país, em questão do agro, né, nós temos exportações e produção interna. Se a gente parar para analisar, no começo desse ano, por exemplo, vivemos alterações climáticas que impactaram diretamente o agro, né? Por isso que notamos, inclusive, preços muito mais caros, né, de alimentos que a gente estava acostumado a comprar por 3, 4 reais o quilo a quase 12, 15 reais o quilo. Isso. Ou choveu demais em algumas regiões, ou não choveu o suficiente, ou fez muito calor, ou acabou esfriando antes da época, tudo isso impactou. E ficar ali à mercê dessa situação é perigoso demais, né? Porque a gente não está falando de algo que dá para deixar para depois. A gente precisa se alimentar todos os dias, porque senão a gente não resiste, a gente não sobrevive. Então, mais ainda a importância desses estudos para termos alimentos bons, saudáveis, né? Não os processados da vida, os saudáveis, para substituir até, a gente não sabe o que vai acontecer em relação do clima daqui 20 anos, as expectativas não são boas. Isso é uma realidade, né? Que nós somos afetados por uma mudança climática. Queiram os negacionistas falar que não, mas sim, nós somos. Na Europa, em Singapura, na China, aqui. E quebra essa cadeia, né? Exato. Tem uma disrupção na cadeia, né? E aí a inflação de alimentos é o que mais pesa. Tem estudos de órgãos importantes como o Fundo Monetário que o peso da carteira nos alimentos para países como o nosso, em desenvolvimento, é quase 3, 4 vezes mais que um país desenvolvido. Então, inflação de alimentos pesa direto na bolsa do nosso consumidor. Mas ainda falando em questão de alimentos do futuro, eu sei que muita gente deve estar imaginando aí, até por assistir filmes, né, que mostram grandes desastres, e aí o pessoal tentando lá ainda produzir algum tipo de alimento, ou então em algumas situações mais tecnológicas aí já com alimentos tipos de astronauta, por exemplo, né? Será que essa vai ser a comida do futuro? Como a gente ouviu o Paulo dizer aqui, qual vai ser, ele não sabe. Mas que vai ser diferente da que nós temos hoje, vai ser. E a grande dificuldade é o consumo de proteína, né? A gente falou, mesmo que no Brasil é o maior produtor de proteína animal, muita gente não tem acesso à proteína animal por questão financeira. E outras pessoas também porque não querem comer carne, né, de animal ditamente, ou porque resolveram fazer outro tipo de alimentação. O que nessas pesquisas vocês já conseguiram identificar de formas diferentes de fornecer essa proteína para a gente? Então, essa é uma ótima pergunta. O Brasil é um país agrícola, vários cultivares, com diversas proteínas nesses cultivares. Então, uma das frentes para a geração de proteína é o que a gente chama de proteína vegetal.
né? E o Brasil pode ser um grande fornecedor, grande player mundial em proteínas vegetais pela tradição do Brasil de ser um país agrícola. Então, você tem hambúrgueres de proteína de feijão sendo vendido na gôndola já. Você tem proteínas de insetos colocado como farinha dentro de uma barrinha de proteína. Isso na Europa, mas vai chegar no Brasil. E nós vamos comer os insetos. Nós vamos comer e não tem gosto nenhum. Proteína de inseto é boa. Né? É que tem a questão cultural. Né? Lá na Ásia, isso é tradição, para nós ocidentais não é, mas virá. Outra coisa é a carne de laboratório, como chama, produzir carne dentro de um reator. Mas da onde que vem essa carne? Do boi, da vaca. Tira uma célula, multiplica a célula e vai produzindo a carne, com o mesmo teor de proteína, com o mesmo sabor. Ah, mas é impossível. Está acontecendo já. Já está acontecendo. Nós, inclusive, mostramos aqui, né, no jornalismo da Rede Família, a primeira produção do frango, né, em laboratório, o primeiro pedaço do frango que fizeram em laboratório. Os que comeram juraram que tem gosto de frango. Juliana, eu comi um salmão de laboratório o ano passado, que até o óleozinho do salmão é igual. Porque vem da célula, né? Vem da célula, é multiplicação. A matriz é a mesma. E tem outra frente vindo forte aí, que é a produção de proteína através de bactérias. Oh, mas bactéria faz mal? Não é essa bactéria, é outra bactéria, outra cepa, outras que produzem proteínas. Como que você tira essa proteína? Você entra num processo de alimentos, tira essa proteína, filtra e é proteína. Que você pode juntar numa farinha. Né? Então, assim, o alimento do futuro é abrir a caixa e falar o que nós podemos fazer diferente para poder alimentar a população de maneira saudável. Eu acho que é isso que é importante, saudável. A gente come muito errado, vamos dizer assim. Né? Por isso que a população está obesa. Pouco exercício, comida fora de hora, comida errada, desbalanceada. Por isso, outra tendência forte para englobar isso é a personalização da nutrição. Que você tem um biotipo, eu tenho outro. Você corre e o outro faz natação. O teu alimento é diferente. Né? E isso aí está na palma da mão já. Você põe lá teus dados, você faz teu exercício, que está também nos dados, e você tira a tua dieta do dia. Não é só comer para matar a fome, é de fato se alimentar, se nutrir, né? Isso. De forma mais saudável. As proteínas vegetais, por exemplo, eu já experimentei várias. Sim. Gosto de muitas delas. Tive vários amigos, morei com pessoas que não comiam carne por opção, e aí você vai experimentando ali, né, essas outras proteínas, são gostosas, né, porque a partir do momento que você tem essa matéria-prima, você pode fazê-la de várias formas. Os insetos, por exemplo, em forma de farinha ali, você faz uma massa, algo parecido, você nem vai saber que você está comendo um inseto, né, diferente não é aqueles espetinhos, que também pode vir a ser, quem sabe, uma tendência aqui. Quem se lembra da comida japonesa, que quando chegou aqui, ninguém, né, todo mundo torcia meio que o nariz, não vou comer peixe cru. Hoje é uma tendência, né, todo mundo gosta. Então, isso realmente pode mudar, mas se tendo essa matéria-prima, se faz de várias formas, né, são formas infinitas de produzir alimentos, né, que a gente tem com essa matéria-prima da proteína. É engraçado você falar de comida japonesa. Eu estive num evento no Rio, num congresso internacional, e alguém citou esse exemplo para essas novas proteínas. Falou, mas 20 anos atrás ninguém queria comer comida japonesa. Né? Hoje, cada esquina tem um restaurante japonês. Hoje é tendência. Agora, falando em tendência, né, esse assunto que é tendência para os próximos anos aí, vai acontecer o Fórum Internacional, né, que também é exposição. Por que esse ano vocês resolveram fazer tudo junto, o Fórum, a exposição? De onde nasceu a ideia desse evento? Esse evento é um evento na 4ª edição já, né, chama-se Fórum Internacional de Foodtech, né, que vem as principais lideranças do mundo, vão estar em Campinas nos dias 13 e 14 de junho para falar de ecossistema, para falar de alimento do futuro. São pessoas, por exemplo,
o Andy Zinga, que ele é o diretor executivo do órgão da Comunidade Europeia para a Inovação, uma pessoa super importante. Tem o Jonathan Berger, que é o CEO do maior hub de inovação em Israel. Então são pessoas que estão liderando essa transformação. A carne cultivada saiu do ecossistema que o Jonathan é presidente. Saiu de lá. Então, essas pessoas vão estar interagindo aqui nessa nossa comunidade de Campinas. E a ideia de juntar o Fórum Internacional com o Food Tech Expo, que é a exposição de Food Tech, é para mostrar que essa discussão que nós estamos fazendo é concreta através das startups. Então, nós vamos ter carne de frango cultivada em laboratório, vai estar aqui. Nós vamos ter mycelium, que muita gente está comendo proteína de cogumelo, que a gente chama, não é? Vai estar aqui. Vai ter gente fazendo frutas, superfrutas, que com uma técnica que a gente chama de CRISP, que não é GMO, é uma outra técnica que já está aprovada em alguns países do mundo, como a Inglaterra. Então, assim, as coisas disruptivas estarão aqui. Empresas para reduzir o desperdício de alimentos. Então, é uma interação para ver o seguinte, nós estamos discutindo, mas nós estamos fazendo, e o consumidor que vai ganhar com isso. E que é palpável, né? Não é uma discussão para como será que vai ser feito. Não, já existe a forma de ser feita. Já existe a forma de ser feita. Tem coisa ainda em laboratório, tem coisa já com outra escala, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos tem uma empresa chamada Blue Nalu, que já faz peixe em escala de fábrica. Então, tudo isso está vindo para o Brasil. E esse fórum é o polo na América Latina de centralizar essa discussão. E vem gente do mundo inteiro. Agora, isso tudo, além da questão da própria nutrição, mexe com o mercado de trabalho, né? Porque é uma área nova, vamos dizer assim, que exige capacitação diferente para que pessoas possam trabalhar e estar nessas áreas, né? Hoje, esse mercado de trabalho, como é que vocês conseguem captar essas pessoas? Está difícil de achar gente qualificada? A gente precisa ainda investir muito em estudos para termos profissionais para essa área? Juliana, você tocou no ponto crucial. O alimento do futuro com o funcionário do passado não vai funcionar. Quando você fala em produtos vegetais, em outras tecnologias, em inteligência artificial, em digital, nós precisamos treinar esses novos profissionais. E uma das coisas que a gente tem debatido, e vai ser debatido no fórum, é o currículo das universidades. Será que as nossas universidades estão com um currículo adequado para o futuro? Cadê os empreendedores desse país? Será que nós estamos formando empreendedores também? Porque empreendedor gera emprego, né? Em torno. Né? A pequena e média empresa gera muito emprego. A gente precisa financiar isso, a gente precisa fomentar isso. Então, por exemplo, vai ter um painel nesse evento que é o papel das agências de fomento e de inovação na indústria de alimentos. Porque não é só financiar um projeto, tem que financiar ecossistemas, tem que financiar esse pessoal, formação do nova pessoa do futuro para trabalhar. Né? Porque as profissões mudam. E não é só a questão de investimento, porque a gente vai precisar desse alimento do futuro, porque é uma necessidade que nós temos, que a população mundial tem de se alimentar enquanto estivermos aqui vivos. A gente vai precisar se alimentar de uma forma ou de outra, mas é um investimento que também é promissor, né? Porque assim como é uma necessidade, tudo que você gera nesse investimento, ele vai ser consumido. Então, quem agora, nesse momento, ingressar nesse ramo aí, tem muito a ganhar financeiramente também, né? Não, é negócio, né? É negócio. É negócio, está gerando negócio. Né? Eu queria tocar um ponto também que a gente está olhando muito, que é a redução do desperdício de alimentos. Né? Falta alimentos e o mundo perde 30% de alimentos. Né? Falta alimentos no Brasil e a gente perde 14% das nossas frutas por questão de manuseio, de falta de tecnologia no campo. Né? Tem essa história do campo à mesa. Também precisa integrar mais o pequeno produtor no mercado consumidor.
Então é uma série de frentes que elas se relacionam. Está dentro desse ecossistema. Né? Senão, e todos precisam estar ligados ali. Muito né? conectados. Porque senão a gente tem pontas soltas e vamos continuar tendo esses desperdícios, né? Que se você parar para pensar, enquanto tem gente morrendo de fome de um lado, na linha da miséria ali, e por outro lado, toneladas e toneladas de alimentos sendo desperdiçados, é algo inviável. Inviável. Né? E tem uma outra startup que vai estar com a gente, que elas trabalham com biologia molecular, né? Pega resíduos do agronegócio, transforma em valor agregado, né? Através de plataformas de biologia molecular com inteligência artificial. Então o Brasil tem essa capacidade. Está faltando um pouco essa organização e um plano estratégico para o Brasil nessa cadeia. Em Israel, tem uma coisa chamada Innovation Authority, que é uma autoridade de inovação, que tudo que as empresas fazem tem que passar por essa autoridade, para ver se está dentro da estratégia de país. Né? É uma simples organização que funciona, então aparece uma nova tendência, essa autoridade financia o começo, e depois as empresas vêm e continuam. Fundamental, né? E por isso que Israel está na ponta da disrupção nessas tecnologias. Então, a gente tem muito que avançar ainda, né? E que bom que temos engenheiros, assim como o Paulo, que estão dispostos aí a nos ajudar desse desafio que a gente vai ter daqui a alguns anos, né? Porque hoje a gente discute as possibilidades, né? Sim. Daqui 15, 20, 30 anos, se a gente não quiser estar passando as dificuldades, a gente tem que acelerar essas pesquisas. Então, realmente é algo muito interessante, é algo que a gente ficaria aqui um tempão conversando, mas infelizmente o nosso tempo está acabando aqui no nosso painel regional. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui e desejar, né, toda a sorte aí para esse Fórum Internacional e essa exposição, e que saiam bons e bons frutos. Adorei estar aqui, Juliana, e espero voltar, porque essa interação com o público é importante, para esse entendimento. O consumidor é responsável também para reduzir a perda de alimentos na sua casa, exatamente, na sua geladeira, na sua compra no supermercado. Então, esse bate-papo eu adorei. Obrigado, Juliana. Com certeza voltará mais vezes, as portas estão sempre abertas e a gente vai lá acompanhar esse Fórum Internacional, hein? Por favor. Estaremos lá para trazer tudo para você aí de casa. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui no nosso painel regional. A gente volta a se encontrar no próximo. Até lá!